Jesus está vindo sentido a Jericó. Jericó reconstruída pelo grande Herodes. Logo depois de Josué destruir e amaldiçoar, amaldiçoado será quem levantar Jericó de pé. Mas lá na frente o rei, o grande Herodes, reconstruiu a Jericó. Pelo que eu fui estudar, existe um livro chamado História dos Hebreus. Flávio José, ele escreve, narra uma história em um desses livros, onde existia um homem chamado Timeu. Aí você leu comigo que na beira da estrada havia um homem mendigando, cego, com o nome Bartimeu. Bar quer dizer filho, Timeu quer dizer o nome do seu pai. Bartimeu, filho de Timeu. Um homem caído na beira da estrada, mendigando, fedorento, sujo, cego, ao qual a Bíblia nem narra o nome dele, aonde o escritor nem sabia qual era o nome desse homem. Quem era esse? Era um filho de Timeu. Estava onde? Na beira da estrada. Pelo que eu fui estudar no livro História dos Hebreus, Timeu era um soldado de Israel, guerreou contra várias equipes, várias nações, até que chegou um dia onde ele se aposentou. Quando ele se aposentou, ele colocou o comércio e começou a viver de comércios, sendo comerciante. Começou a juntar a sua renda, até que o Império Romano apareceu e confiscou tudo que ele conquistou, tudo que ele lutou. Com raiva, Timeu começou a perseguir o povo de Roma, começou a matar o povo de Roma, começou a ser rebelde. Isso começou a chegar nos ouvidos dos maiorais de Roma, e permitiu que os homens fossem atrás de Timeu e matassem quem estivesse com ele. Todos aqueles que seguiam a Timeu foram mortos, até que conseguiram chegar até Timeu. Mataram ele, e pela história ele tinha um filho, e esse filho, pelos soldados romanos, foram perfurados os seus olhos. Ele, criança, perdeu a sua visão. Pelo que eu estudei, dá-se para trazer dentro da história que esse Bartimeu é filho desse guerreiro. Dá-se para trazer dentro das histórias, dentro dos livros, dentro dos estudos, dentro das nossas pesquisas, dentro das nossas fontes, dos nossos bate-papos com os nossos professores dentro do seminário, que dá-se a entender que Timeu era esse próprio pai de Bartimeu. Porque se você for ler nas traduções mais fiel da nossa tradução, da nossa linguagem, você vai ver uma das Bíblias traduzida pelo rei James. E está escrito assim, quando Jesus pergunta a ele: o que é que tu quer? Ele vai dizer para Jesus assim: meu Senhor, que eu volte a enxergar. Não pode alguém voltar a enxergar se nunca tivesse enxergado. Você não pode ter alguma coisa se você nunca teve. Se você nunca teve, você quer ter. Se você nunca enxergou, você quer enxergar. Mas se você já enxergou, você quer voltar a enxergar. A palavra de Deus diz que esse homem estava na beira da estrada, jogado, mendigando, como nós passamos nas ruas de nossa feira de Santana, e as pessoas mendigam nas esquinas, as pessoas fedem pedindo esmola, as pessoas ficam caídas na sarjeta, as pessoas passam com a muleta querendo saber para onde está indo. Muitas das vezes a gente segue nas estradas e sabe o que acontece? Nos desviamos daqueles mendigos, saímos de perto daquelas pessoas que pedem, porque nós nos sentimos cheirosos, nós nos sentimos bem vestidos, o cabelo arrumado, a barba bem feita, o perfume bem pago. Nós queremos se desviar dessas pessoas, sabe por quê? Porque eles fedem, eles são miseráveis aos nossos olhos, eles não são dignos de dividir a mesma estrada, o mesmo caminho. Muitas das vezes nós acreditamos e achamos isso, e não é. As pessoas poderiam passar pela estrada e dizer para isso, mendigo, fedorento, pedindo comida, pedindo dinheiro. As pessoas podiam dar lixo para ele comer, ele comia porque ele estava necessitando. As pessoas podiam dar o que sobra, ele comeria porque ele estava necessitando. Sabe o que acontece muitas das vezes na igreja? A igreja está cega e o diabo alimenta com lixo e as pessoas comem. O diabo alimenta com coisas podres e as pessoas recebem. O diabo dá bandeja e as pessoas pegam porque estão cegos na beira da estrada.
Aí agora está ele caído na estrada. Mas a palavra de Deus que de lá vem uma comitiva com um que pode fazer milagre. Está vindo uma grande multidão cercando Jesus. Dava-se a entender pelos estudos que 5.000 homens apertavam Jesus, seguiam Jesus. Muitos estavam ali no meio dizendo: cura-me, cura o meu filho, cura a minha filha, me cura, cura um conhecido meu, cura esse paralítico que não tinha quem trouxesse, a gente teve que botar por cima da casa. Muitas pessoas estavam ali necessitando de um milagre, necessitando de uma cura, mas muitas pessoas estavam ali só para simplesmente ver o movimento, não sabia nem por que estava ali. Muitas pessoas poderiam perguntar: por que tu está aí? Eu não sei, eu estou aqui, estou vendo um alvoroço, eu estou junto. Mas de qualquer forma estava indo em direção aonde Jesus ia. Aí agora vai o povo seguindo na estrada para sair de Jericó. A palavra de Deus diz que no cego estava ali caído. Pelo que eu fui estudar também sobre as vestimentas desses homens mendigos dessa época, muitas das vezes o Estado romano não queriam que eles estivessem no lugar aonde os homens ricos vinham de fora, aonde os mercantis vinham trazer mercadoria para dividir e vender, negociar com o povo de Roma. Eles tinham que eliminar esses homens. Não queria que trouxesse uma imagem mal para a cidade. Sabe o que eles faziam? Eles distribuíam vestimentas, vestes, principalmente roupão, capa, aonde estavam dizendo assim: miserável, mendigo, não dei alimento a esses homens, mandem-o para fora da cidade. Eles davam capa a mendigo, a pessoas pedindo para que se distanciasse, se afastasse, se diferenciasse das pessoas que tinham condições da época. E eu já acredito, aquele homem na beira da estrada, vestido uma roupa dessa, vestido uma capa dessa, uma capa que representava vergonha, uma capa que representava miséria, uma capa que representava destruição, uma capa que representava destruição, coisas que não vinha de felicidade para ele. Provavelmente pessoas que usavam essa capa não tinham mais família, não tinha mais dinheiro, não tinha mais moradia, não tinham o que comer, só tinha a miséria para conviver. Aí agora a gente passando na estrada, imagine aí eu e você passando. De longe nós avistávamos um pedinte. Nós já sabíamos que estavam fedorentos por não tomar banho e se afastavam dele. Mas a palavra de Deus diz que Jesus vem de lá na estrada. Provavelmente o alvoroço começou a gritar: Jesus, 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 Jesus. E aquele moído foi subindo até que chegou. Ele poderia não enxergar, mas ele deveria ter uma boa audição, que quem conhece cego é assim. Pessoas que têm deficiência visual conseguem ter uma boa audição, um bom tato, bom paladar. Provavelmente ele ouviu as pessoas gritando o nome de Jesus, fazendo alvoroço. Ele deve ter perguntado: quem é esse que está vindo aí? Que gritaria é essa? Que multidão é essa que está vindo de encontro a mim? Quem são essas pessoas que estão gritando? Quem está no meio deles? Eu já imagino alguém dizendo: esse que está vindo aí, ó, é o Jesus aonde as pessoas estão dizendo. Bartimeu provavelmente fica de pé na estrada e diz: quem? Jesus. Muitas das vezes, sabe o que acontece? Nós temos que chamar a atenção de Deus, e nós temos que nos esconder debaixo da nuvem de glória, debaixo do incenso, para que a gente possa entrar no lugar santo e no lugar santo dos santos. Sabe de uma coisa? Quando o sacerdote, sumo sacerdote, ia entrar no lugar santo, ele vinha com um negócio, um incensário, aonde ele ia fazendo fumaça, e ele ficava parado na porta do Santíssimo dos Santos. Ele ficava balançando aquele incensário, e a fumaça ia tomando todo lugar. Se ele botasse a mão e ele enxergasse a mão e conseguisse ver o nariz, ele dizia: não tá bom. Ele tinha que balançar ainda, ele tinha que balançar o incensário. Se ele olhasse para a mão e visse a mão dele e o nariz também, não estava bom ainda. Ele tinha que balançar para toda a fumaça tomar o lugar. Quando ele olhava e não conseguia se ver, nem a ponta do nariz, não ver nada, ele dizia: eu estou preparado para entrar no santo do santo. Aí você pode estar dizendo: mas o que é que tu quer ensinar com isso, Ed? Eu vou te falar uma coisa.
Às vezes você pode estar caído na beira da estrada e encontrou o lugar santo. Mas sabe de uma coisa? Para você ir até o santíssimo lugar, nem que você tenha que fechar os seus olhos, tem que fechar. Nem que você tenha que perder a visão, tem que perder. Mas você precisa incinerar todo lugar com as suas orações. Você não é preciso enxergar onde você está. Você precisa saber como é a sua adoração. Você precisa adorar, precisa invocar a presença de Deus com a sua adoração. A Bíblia diz que Ana, todo ano ela ia no templo orar, mas Eucana e Penina. A Bíblia diz que todo ano ela ia dizer ao Senhor: Deus, me dá um filho. Mas não recebia. Pelos meus estudos, quase 20 anos, ela fazia isso precisando de um filho. Até que um dia ela chegou lá e disse: Senhor, ela mudou a oração e disse: se tu me deres um filho, eu te darei de volta. Aonde no mínimo ela estava de joelho orando, e ela já tinha incinerado o seu lugar com as suas orações, aonde o corpo dela estava ali, mas o seu pensamento e a sua adoração estava no trono de Deus. Aonde Eli começou a olhar para ela e não via bater a boca, sendo que ele estava olhando para a caixa, ele estava olhando para o corpo. Ele não podia ver o Espírito, porque o Espírito estava entonado com Deus, apontado com Deus, adorado a Deus. Às vezes nós precisamos parar de nos ver, parar de nos enxergar, parar de nos sentirmos maiores, nos sentimos grandes, parar de nos sentirmos estrela, parar de nos sentirmos o cara, parar de nos enxergar e começar a enxergar a glória de Jesus, começar a enxergar Deus. Nós temos que parar de ser nós, parar de ser eu, parar de me dar, parar de pedir e começar a dizer: eu te darei, Jesus. Eu te louvarei, Jesus. Eu te engrandecerei, meu Deus. Eu te louvarei. A multidão foi passando. A multidão foi passando. Bartimeu se levanta. Não enxergava quem era, mas sabia de onde vinha a voz, de onde vinha um alvoroço. E ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que eu já imagino o alvoroço dele também, porque ninguém vai clamar a Jesus sem nunca ter conhecido a história de Jesus. Os homens poderiam estar olhando para Jesus, aquele Cristo que veio no corpo humano e que um dia ia morrer na cruz. Os homens que estavam andando com ele poderiam estar vendo aquele corpo humano salvando pessoas, curando pessoas, tirando pessoas da miséria. Os homens que andou com Jesus naquela época poderiam estar olhando para Jesus na caixa. Mas Bartimeu não precisou olhar para Jesus na caixa. Ele conhecia quem era Jesus. Ele tinha ouvido falar que um dia o Messias ia vir. Ele tinha lembrado de Isaías dizendo assim no meio da praça: olha, eis que a virgem dará um filho, um menino nos nasceu. O nome dele é Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Sobre ele está o principado, sobre os seus ombros está todo o poder. Ele começou a lembrar que um dia esse Jesus viria da linhagem de Davi, e que um dia morreria na cruz, aonde olharíamos para ele na cruz e não tínhamos como desejar ele, acreditar que ele era Deus, porque o seu sangue saía pelo corpo, e tudo isso por amor a mim e a ele. Ele sabia que um dia Jesus ia vir apacentar suas ovelhas. Ele sabia que um dia Jesus vinha trazer a promessa dos jovens correrem, não se fatigar, dos velhos adorarem, das pessoas falar em línguas. Ele sabia quem era aquele que estava passando. Aí agora ele começa a gritar e vendo a multidão já se afastar: oh Jesus, tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Provavelmente começou a incomodar as pessoas do lado do seu grito. O seu glória a Deus às vezes incomoda.
O seu louvor às vezes incomoda, a sua adoração às vezes incomoda, mas não cessa não, não para não, não desiste não, porque Jesus está vindo ao teu favor. Aí agora as pessoas começam a calar a boca, mendigo. Cala a boca, fedorento. Cala a boca, cego, imundo. Porque se você for ler, a palavra de Deus diz que os homens o repreendiam agressivamente. As pessoas não falavam assim, cala a boca, rapaz. Provavelmente chegava a cara dele e gritava, cala a boca, tu está incomodando. Você está vendo que você é mendigo? Você não está vendo que você é miserável? Não está vendo que você não tem, que você não terá, que você não é, que você nunca vai ser? Você não está vendo que você é fedorento, cego, mendigo, caído na estrada? Ele não vai te ouvir. Às vezes o diabo faz isso para você, sabia? Cadê o teu Deus? Por que tu está tanto tempo naquela igreja e nada aconteceu? Por que é que tu ora pelos teus parentes e nada veio? Por que é que tu está indo cantar lá se não está acontecendo nada? Sabe de uma coisa? O diabo não pode ditar a tua história. O diabo não pode dizer o que você é. O diabo não pode dizer o que você tem. Você é o que Jesus quer que você seja. Você vai ser o que Jesus quer que você seja. Aí agora eu já imagino as pessoas mandando ele calar a boca e ele dizendo, eu já imagino ele dizendo assim dentro de si, dentro do coração dele, eu fui como um homem gritar ao Senhor. Eu achei que eu me jogando no chão e começando a chorar dentro do meu quarto, eu estava chamando a presença de Deus. Eu acho que quando eu comecei a dizer que não vou mais para a igreja, eu estava chamando a atenção de Deus. Quando eu comecei a dizer, não canto mais não prego mais não, eu estava chamando a atenção de Deus. Quando eu já imagino ele dizendo assim, quando eu comecei a gritar, só simplesmente como um homem, Jesus não ouviu. Mas eu já imagino ele erguendo a cabeça em direção ao céu e dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Eu já imagino quando ele levantou a adoração, eu já imagino Jesus parando. A multidão deve ter parado e deve ter dito, o que foi, Jesus? Jesus deve ter dito, chama lá ele. Você não entendeu, Jesus está te chamando. Chama lá ele. Chama lá ele. A palavra de Deus diz que os homens foram até ele e disse, anima, porque o Senhor mandou te chamar. A palavra de Deus diz que automaticamente em um pulo só, ele lançou sobre fora a sua capa. Ele tirou simplesmente aquilo que trazia vergonha a ele. Ele jogou para fora aquilo que representava humilhação. Ele tirou de fora aquilo que trazia miséria para ele. Aonde as pessoas alimentavam com lixo, aonde as pessoas não davam dinheiro a ele, aonde as pessoas se desviavam dele porque tinha medo de sentir o odor daquele uniforme, daquela roupa, daquele vestimento. Ele lançou sobre si e uma alegria só partiu em direção de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós dentro da igreja temos que tirar nossa capa. Muitas das vezes dentro da igreja nós temos que lançar fora a nossa vestimenta, porque aqui dentro a gente pode estar usando a capa do crente, aqui dentro a gente pode estar usando a capa do pregador, aqui dentro a gente pode estar usando a capa do cantor, do tocador, do levita, mas lá fora você pode achar que ninguém te vê, você pode achar que ninguém te olha, mas a capa que você usa denuncia mendigo, miserável, hipócrita, indigno. Você pode achar que as pessoas não sabem o que você faz, você pode achar que as pessoas não ouvem o que você fala, mas a sua capa denuncia quem você é, onde você estiver. Por isso que ele lança fora essa miserável dessa capa. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta como fez para todos: o que tu quer que eu te faça? Tu
nessa noite tu quer o que Jesus te faça? O que é que tu quer que Jesus te faça? A palavra de Deus diz que quando Jesus perguntou a ele: o que é que tu quer que eu te faça? Ele olha para Jesus, ou seja, não consegue ver, mas ele deve ter colocado a posição do rosto na direção do rosto de Jesus, e deve ter dito com uma voz de adoração: que eu volte a enxergar. A palavra de Deus diz que Jesus diz: vai, rapaz, a tua fé te salvou. Ele poderia ter ido para qualquer um outro lugar, ele poderia ter se distanciado de Jesus para procurar viver a sua vida, a coisa que ele já havia perdido desde 5 anos. As pessoas poderiam estar esperando ele em uma balada, em uma festa, mas se você for ler direitinho, ele não precisou ir correr em alegrias do mundão. Ele não precisou ir preencher o espaço que ele nunca conseguiu encher na balada da noite, em namorado e namorado, em Facebook, em WhatsApp, em fofoquinha em casa, naquele negócio. Ele não precisou. Quando ele voltou a enxergar, a Bíblia diz que ele começou a seguir Jesus. Então você precisa voltar a seguir Jesus. Você precisa tirar sua capa, lançar-se fora, voltar a enxergar, porque nem sempre você andando de casa à sua igreja, do seu trabalho para casa, do trabalho para a igreja, assim você está enxergando o que está acontecendo. Não está. Você não está, não. Porque se você estivesse enxergando, você não fazia o que você faz. Meu Deus. Lança a tua capa fora, volta a enxergar e começa a enxergar Jesus e segue-o Ele. Sabe de uma coisa? Deus não permite que você passe pelo que você está passando para que o diabo dê risada de você, não. Jesus não permite que você entre no deserto ou no vale para as pessoas olhar para você e sentir pena de você, não. Jesus não permite que você perca coisas na vida para que você comece a se sentir como um miserável, não. Jesus não deixa que você esteja vivendo o que você está vivendo só simplesmente para te deixar sofrer, não. Jesus permitiu que aconteça na sua vida, como aconteceu com aquele homem que o discípulo disse: quem foi que pecou? Ele e os pais. E Jesus diz: nem ele e nem os pais pecaram, mas o que aconteceu sobre eles foi para que o nome, a glória do Senhor seja vista. O que você passa e o que você vive é para o nome do Senhor ser engrandecido. Então permanece fiel, permanece firme, permanece de pé. Não desiste não, que no momento certo o Senhor vai passar na sua estrada. E depois que Ele passar, nunca mais tu vai mendigar, nunca mais tu vai se sentir miserável, porque o próprio Jesus te colocará de pé, te fará enxergar, e você terá um milagre na sua vida. A estrada não te merece. Diga assim: a estrada não me merece, nem tampouco a capa da vergonha. Ele poderia ser cego, ele poderia não estar enxergando o que eu e você vê hoje. Ele poderia não ter visto Jesus curar enfermos, expulsar demônios de homens. Ele poderia não ter visto, mas uma coisa ele sabia: ele conhecia quem era o Deus que estava passando naquele lugar. Ele poderia os olhos físicos não ter enxergado, mas aos olhos espirituais ele começou a perceber e viu quem passava naquela estrada. Então nessa noite comece a enxergar, comece a ver quem está passando por você, comece a enxergar quem é o Cristo que está na sua vida, quem é o Cristo que habita na sua vida, quem é o Cristo que está nesse lugar. Quem foi chamado para vir aqui foi Jesus. Então você adore a Ele. Fica de pé comigo. Vem a igreja aqui na frente, vem a igreja aqui na frente. Vem toda a igreja aqui na frente. Pode vir a igreja aqui na frente. Fica ninguém sentado lá, não é noite de libertação, vem aqui.
Ah, mas eu sou liberto. Então tudo bem, vem para cá para ser mais liberto ainda. Eu não preciso de oração. Ah, então você é Jesus. Muita oração? Muita oração? Pouca oração? Então se você vier aqui à frente, você precisa de oração e você quer oração. Assim também como eu preciso de oração. Nessa noite nós vamos fazer o quê? Vamos orar um pelos outros. E depois eu passarei a palavra para o pastor, onde o pastor vai encerrar. E Deus vai te libertar nessa noite. Às vezes a estrada e aquela capa é algo que está impregnado na nossa alma. Coisa que a gente vem achando que a gente, só porque é crente, não tem domínio do pecado. E tem sim. Se você der ouvido, o pecado vai te tomar. Se você não quiser libertação, você vai provar para mim que você é maior do que até o próprio Deus. Porque todos os dias a Bíblia manda a gente se cuidar que está de pé para não cair. Então é sinal de que a gente é falho. Judas andou com Jesus aqueles 3 anos, vendeu Jesus. Pedro caminhou com Jesus, negou. Ou seja, a gente não está inativo de cair no pecado. A gente não está inativo de encontrar o pecado lá na frente e achar que é normal e praticar. Nós viemos nessa noite para libertarmos. E nós vamos sair daqui liberto. Possa ser uma área 30, 40, 50. A gente vai sair nessa noite aqui liberto pelo sangue de Jesus. Fecha os teus olhos aí. Segura só um pouquinho. Começa a sentir a presença de Jesus. Ele está no teu meio circulando com você. É a presença. Eu posso olhar daqui e ver muitos Bartimeus aí. Pessoas que nessa noite estão dizendo: Jesus, filho de Davi. Seguro estou nos braços. Muitas pessoas podem estar nessa noite dizendo: me ajuda nessa estrada, meu Deus. Me ajuda nessa beira de estrada. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Hoje é noite de você dizer assim para Jesus: ó Jesus, eu abro meu coração por completo. E se eu passar, porque você sabe quem é o Deus que você adora, você sabe. acharei. Você sabe quem é o Deus que pode entrar em providência na sua vida. Bartimeu sabia quem era Jesus, porque ele clamou. Ninguém clama por alguém que não conhece. Você conhece Jesus, então clama a Ele. Clama a Ele. Clama a Ele. Clama a Ele. Em teus braços é meu descanso. O Senhor está no meio de vós. Em teus braços é meu descanso. Deus não quer que você saia daqui Em teus braços da mesma forma que encontrou Bartimeu caído na estrada, cego mendigando. Em teus braços é meu descanso. Ele quer que você saia daqui renovado, restaurado, voltando a enxergar e seguindo a Ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me Esse momento é só você e Deus. É só você e Deus. Abre a tua boca e fala com Ele. Se declara para Ele. Seu amor perfeito se declara para Ele. Diz que o ama. Diz que o exalta. Diz que o glorifica. Diz que é apaixonado por Ele. É a presença de Deus que está nesse lugar. É a tua presença, Jesus. Cura, meu Deus, pessoas aqui nessa noite. Restaura, Jesus, aqui sonhos. Traz novamente, meu Deus, o desejo de sonhar. Traz novamente, meu Deus, a certeza de que a família vai se salvar, meu Deus. Restaura, meu Deus, o teu povo. Ouve,
Ouve, meu Deus, o nosso clamor. Oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Braços é meu descanso. Oh, Jesus, Em teus braços é meu descanso. às vezes nós não sabemos o tamanho do nosso Deus. Em teus braços é meu. Às vezes a gente está dentro da igreja Meu e esconderijo. não acreditamos no Deus que nós Em teus servimos. braços é Nós precisamos voltar a adorar como a igreja primitiva. Precisamos voltar à adoração. A nossa essência é adoração. Em teus braços é meu descanso. Oh, Jesus Cristo de Nazaré, Caio em tua filho de Davi, tem misericórdia. Caio em tua graça. Deus, Ele não desistiu de você não, igreja. Caio de novo. Deus não te abandonou não. Bartimeu pode ter passado uma vida inteira, mas um dia ele teve um encontro real com Jesus. Ana poderia ter passado a vida toda, mas ela teve um encontro real com Jesus. Abraão saiu da sua parentela sem saber para onde ia, e ainda um dia realizado o seu sonho por ter seu filho, um dia foi provado para dar o seu filho. Mas teve um encontro real com Jesus. Tenha um encontro real nessa noite com Ele. Creia dentro do teu coração. Creia dentro de você. Creia dentro de você. Creia dentro de você. Jesus falou isso para Jairo. Ele não pediu para poder caminhar de joelho a cidade toda, não. Ele não pediu para Jairo passar 24 horas jejuando, não. Ele não pediu para Jairo dar 30 gabiolas para trás, não. Ele só simplesmente pegou na mão de Jairo e disse: ô Jairo, somente creia. Eu posso até estar aqui nessa noite tentando te fazer crer, mas uma coisa eu sei, entenda o que eu vou te falar. Eu não estou nem aí se você não crê. O importante é que eu acredito no meu Deus e eu creio nele. Eu creio nele. Creia no teu milagre. Você não veio aqui na frente com a foto? Você não veio? Você não veio aqui na frente com a foto pedindo oração? Você não veio? Então creia, você vai voltar aqui domingo contando um testemunho. Creia que você vai pegar esse microfone aqui e vai dizer assim: olha, Jesus fez um milagre. Creia! Você precisa crer! Você precisa crer. É a presença de Jesus nesse lugar. Ele está do teu lado aí dizendo: o que é que tu queres? Fala para ele o que tu quer e fala aí. Fala para ele, fala. Fala para ele, fala. Fala para ele. Fala para ele. Fala para ele. Fala para ele. Fala para ele.